Olá pessoal, todo dia teremos resumo dos capítulos de Vencer o Desamor. Se você gosta dessa novela, já se inscreva no canal e ative o sininho. Álvaro diz a Bárbara que não queria perturbá-la com notícias sobre o seu divórcio tão pouco tempo depois da morte de seu pai. Bárbara fica furiosa e exige que ele lhe conte tudo. Álvaro revela que é estéril e que Olga tinha um amante. Bárbara o culpa por não ter lutado pelo seu casamento, mas ao menos ele é um arquiteto de sucesso. Álvaro diz que o seu nome não vale mais nada depois do incidente com o edifício Plaza Miró. Bárbara se sente decepcionada com o filho e lhe pergunta se há mais alguma novidade. Álvaro comenta sobre seu novo emprego e diz que não quer ouvir a sua opinião porque é um trabalho honesto. Gael decide pedir Romena em namoro e ela aceita. O amigo de Gael fica surpreso, mas o rapaz lhe afirma que vai fazer tudo o que tiver em seu alcance para superar o que sente por Daphne. Evita liga para Gemma e a garota lhe revela que está grávida. Evita tenta convencê-la a voltar para casa e comenta que Gustavo está muito mudado. Gemma descarta totalmente essa possibilidade. Bárbara confronta Olga no seu escritório e lhe dá um tapa na cara por trair seu filho. Depois de a ter insultado de todas as formas, Bárbara diz a Olga e ao seu amante que está feliz, pois tem certeza que há um Deus que os fará arder lentamente no inferno. Eduardo fica furioso quando descobre o pouco que Ariadne conseguiu com a venda do carro. Ariadne briga com o marido e diz que ela nunca deveria ter sido colocada naquela situação e que tudo isso se deve ao fato de Eduardo não ter pago a hipoteca. Eduardo não está nada contente. Daphne preparou o batismo de seu filho Santiago. A sua mãe já está na cidade e se hospedou em um hotel. Daphne pede a Josefina que venha até a casa da família Falcão para que possam ir juntas à igreja. Josefina não está muito segura de ir à casa de Bárbara, mas Daphne lhe garante que a mulher não se encontra e que não retornará tão cedo. Daphne se atrasa para sair. Bárbara chega e se encontra com Josefina. A viúva de Joaquim começa a insultar Daphne e Josefina vem em sua defesa, dizendo que não pode falar daquela maneira com sua filha. Bárbara chama Josefina de prostituta. Josefina retruca Bárbara e lhe diz que consegue ver os tremendos chifres que Joaquim lhe pôs na cabeça quando ele a traiu. Bárbara fica totalmente desconcertada. Bárbara pergunta a Daphne como se atreveu a trazer pessoas estranhas para a sua casa. Daphne a recorda que trouxe pessoas estranhas para o seu quarto, que ela é tão dona da casa quanto Bárbara. Bárbara volta sua atenção para Josefina e não compreende o que Joaquim poderia ter visto nela. Josefina afirma que foi Joaquim quem a procurou e rebate. Quem sabe o quanto o pobre homem sofreu nesta casa? Bárbara quer saber quando, onde, por que e como Josefina conheceu Joaquim. A sorrir, Josefina diz que não tem obrigação de dizer nada. Bárbara fala para irem buscar as crianças e partirem imediatamente. Daphne comenta que o encontro foi pior do que ela esperava. Bárbara conclui então que este não foi um encontro casual e que Daphne o planejou desde o início. Fora da igreja, Josefina diz a Daphne que não gostou do que a filha fez para se vingar de Bárbara e que não pensou como sua mãe se sentiria naquela situação. Josefina admite ter cometido muitos erros como mãe, mas a sua intenção nunca foi magoá-la. Daphne se irrita e diz que nunca sentiu que ela fosse uma prioridade. Além do mais, sua mãe não acreditou nela quando dizia que o padrasto a assediava.
Josefina aconselha Daphne a não descontar a morte de seu marido nas outras pessoas, pois o que aconteceu com ele foi um acidente. Josefina se cansa daquela situação e, para a surpresa de Daphne, ela a deixa sozinha para acompanhar o batismo de Santiago. Álvaro conversa com Daphne. Ele sabe que algo se passou entre a sua mãe e Josefina. Daphne diz que isso estava destinado a acontecer mais cedo ou mais tarde. No entanto, ele acredita que Daphne tenha dado uma forcinha para que o encontro acontecesse. A jovem afirma que as coisas não ocorreram da forma que ele pensa. Álvaro aconselha sua meia-irmã a não fazer as coisas por ressentimento. Bárbara aparece e insulta Daphne, dizendo novamente que Álvaro a odeia tanto quanto ela, mas ele apenas não demonstra. Daphne diz que não acredita nisso, porque seus filhos não têm duas caras como a mãe. E para piorar a situação, Daphne afirma que é uma sorte Bárbara não ter filhas, pois as tornaria muito infelizes. Bárbara avança contra Daphne, mas Álvaro a detém. Bárbara e Ariadne juntaram todo o dinheiro que conseguiram para o pagamento da hipoteca, mas quando estão prontas para ir até o banco, percebem que o envelope com o dinheiro sumiu. Bárbara acusa Daphne de ter roubado o dinheiro e revista seu quarto. Infelizmente, o dinheiro é encontrado debaixo da cama. Clarita revela que pegou o envelope e o colocou debaixo da cama. A garotinha sabe que sua mãe está precisando de dinheiro e queria ajudá-la a comprar uma casa, uma vez que ninguém as quer ali. Ariadne e Bárbara levam o dinheiro ao banco e conseguem renegociar o plano de pagamento. O bancário as aconselha a quitar a dívida o mais depressa possível para evitarem muitos juros. Bárbara tem a certeza de que quando seu filho voltar dos Estados Unidos, elas pagarão tudo antecipadamente. Ariadne não parece tão confiante. Evita decide contar para Gustavo sobre a gravidez de Gemma. Ele fica muito feliz com a notícia de que será pai e quer saber onde a garota está. Álvaro vê Calixto rondando a casa e o persegue. Ele consegue alcançar o homem e o empurra contra a parede, mas é atingido por trás na cabeça e cai inconsciente na calçada. No momento em que Gemma está saindo para a escola, Evita a aborda. A garota fica meio confusa e logo percebe que sua mãe está acompanhada de Gustavo. Gemma se desespera e começa a chorar. Gustavo diz que quer tomar conta dela e de seu filho. Gemma acaba cedendo aos pedidos de sua mãe, mas afirma que o bebê é a única razão pela qual voltará para o povoado. Ela pede mais um dia para poder se despedir de todos. Evita promete retornar no dia seguinte para buscá-la. Ariadne descobre pelo seu editor que a garçonete mentiu sobre o ataque que teria sofrido de seu marido. Karen contou essa mentira porque ele ficou com a custódia dos filhos após o divórcio. O homem informa Ariadne que uma seção feminina no jornal seria uma péssima ideia neste momento. Álvaro recobra os sentidos e percebe que seu celular desapareceu. Ao chegar em casa, Bárbara insiste que ele precisa de cuidados médicos. Álvaro retorna dos exames e garante que nada de grave aconteceu. Ele diz a Bárbara que foi atacado e depois conta todos os detalhes a Ariadne. Álvaro relata que viu Calixto rondando a casa, o perseguiu e, quando o sujeito estava encurralado, alguém lhe bateu na cabeça. No momento que recobrou os sentidos, não havia mais ninguém. Ariadne vai ver Karen e descobre que ela realmente mentiu. O dono do restaurante conta que a garçonete é bipolar e que o seu trabalho faz parte de um programa de tratamento. De volta ao escritório,
Ariadne escreve um pedido de desculpas pela falsa história sobre Karen. Álvaro acaba contando para Bárbara a verdade sobre Calisto. Ele pergunta se há alguma informação sobre esse homem que sua mãe não lhe contou, e Bárbara nega. Álvaro vai à polícia junto com Bárbara para fazer a denúncia. Eles descobrem que nada pode ser feito, porque Calisto não infringiu nenhuma lei. No caso de Álvaro, foi ele quem o perseguiu e, para completar, Álvaro não viu quem o golpeou. O policial se compromete a de vez em quando enviar uma viatura para patrulhar a região da casa. Eduardo e Linda voltam das compras. O rapaz está tão grato por tudo e Linda lhe diz que ele é merecedor. Eduardo pergunta se poderia ir ao México 3 ou 4 dias mais cedo para ver como sua mãe está e para prepará-la para conhecer Linda. A mulher diz que se isso é tão importante para ele, não há qualquer problema. Gema decide voltar para o seu povoado. Bárbara chega no momento em que a garota está fazendo as malas. Gema lhe comunica que vai deixar o emprego e precisa voltar para casa. A garota se despede e lhe agradece por tudo. Do lado de fora, Gustavo já espera por Gema. Bárbara diz que não pagou o que ele deve e Gema pede que ela use aquele dinheiro para pagar a conta de luz. Bárbara observa enquanto o casal vai embora. Gael diz a Bárbara que ele e Romena estão namorando. Bárbara fica muito feliz. Daphne chega na sala e Clarita se alegra ao ver Gael. Romena conta a Daphne as boas notícias e diz que conseguiu a autorização para que ela possa dar as aulas de inglês na agência. Gustavo observa que Gema não lhe disse uma só palavra durante a viagem. A garota é recebida com festa pela sua família. Evita está feliz por Gema estar de volta, afinal é o melhor para todos. As surpresas ainda não acabaram. Gustavo se ajoelha com um anel na mão. Ele propõe casamento a Gema. Tadeu quer que Ariadne ligue para o seu pai. Só assim ele fará o dever de casa. Ariadne telefona para Eduardo, que está na cama com Linda. A bateria do seu telefone está descarregada e ele o liga na tomada da mesa de cabeceira. Eduardo agradece a Linda pelas roupas compradas e pela compreensão de deixá-lo viajar alguns dias sozinho no México. De repente, o seu telefone recebe uma mensagem. Linda olha e vê que é a mensagem de alguém chamado Ariadne. Ela pergunta imediatamente quem é essa mulher. Eduardo mente e diz que é a sua cunhada casada com Álvaro. A mulher pergunta por que ela estaria ligando, e Eduardo diz que deve ser para levar encomendas para o México. Eduardo recusa a ligação de Ariadne. Como não conseguiu falar com seu pai, Tadeu não quer fazer o dever de casa. Ariadne recebe uma ligação do editor, que a pede para estar na redação em 1 hora. Ela se vê obrigada a recusar por causa de Tadeu e diz que consegue ir mais tarde, mas seu patrão não aceita. Gustavo propõe um brinde ao seu casamento com Gema. Evita e Onofre tentam animar a garota. Todos brindam, exceto Gema, que continua visivelmente triste e abatida. Ariadne está preocupada com Gema. Bárbara parece não se importar muito. Álvaro diz que viu a garota falar com uma mulher no dia em que ele sofreu o ataque e que Gema estava chorando. Ariadne e Álvaro acham que o certo é tentar encontrá-la para ver se está tudo bem. O patrão de Ariadne exige que ela se concentre nos roteiros que ele lhe passa. Irritada, Ariadne o acusa de se vingar pelo dia que ela não pôde ir trabalhar, pois estava cuidando do seu filho. O editor diz que ela deveria dar graças a Deus por ter um emprego que pode conciliar com a maternidade.
Ele se impõe e pergunta se Ariadne quer ou não quer continuar trabalhando no jornal. Daphne leva seus filhos para sua primeira aula de inglês na agência. Clarita pede água insistentemente e Santiago começa a chorar. Gael aparece e leva as crianças para que Daphne possa dar a aula. Ariadne recebe um telefonema da diretora da escola especial. Ela pede para ver Ariadne e lhe diz que eles têm uma vaga para Tadeu. Ariadne comenta sobre toda a incerteza da sua situação com Eduardo nos Estados Unidos. A diretora acredita que Tadeu precisa de alguns limites definidos para saber o que esperar e como se encaixar. Isso irá complementar a sua terapia. Ela também acha que Ariadne e Eduardo precisam frequentar uma terapia de casal. Ivete alerta Romena que é muito estranho como Gael se preocupa com Daphne e seus filhos. A moça diz para Romena colocar limites nessa relação. A namorada de Gael discorda e diz que não tem nada a ver, afinal são irmãos. Ivete enfatiza que são apenas meios irmãos. Romena fica pensativa. Álvaro encontra Conrado, seu amigo advogado, num bar para tomar umas bebidas. Álvaro diz que está melhor e que faz toda a diferença ter alguém que acredita nele. Conrado acha que ele conheceu alguém especial, mas Álvaro afirma que nunca mais vai se apaixonar. Nesse momento, Olga entra com a sua equipe de trabalho. Eles estão lá para celebrar a sua conquista do Prêmio Nacional de Arquitetura. A mulher comenta sobre a visita de Bárbara no escritório e fala da bofetada que ela lhe deu. Olga ainda acrescenta que Álvaro sempre precisou se esconder debaixo da barra da saia de uma mulher. Gema conta para sua mãe que descobriu que Gustavo não tem a menor intenção de abrir um restaurante. Na verdade, a intenção dele é ir para os Estados Unidos. Gustavo planeja se casar com Gema para levá-la junto e quer que o seu filho nasça no outro país. Gema deseja nunca ter voltado para o povoado. Álvaro chega bêbado em casa. Ele conta a Ariadne tudo sobre Olga enquanto ela lhe prepara um café. Ariadne diz a Álvaro que ele é um homem forte, generoso e bem-sucedido e tem toda a vida pela frente. Álvaro afirma que se não fosse Ariadne a apoiá-lo, ele nunca teria seguido adiante. Álvaro se levanta, começa a cambalear na direção da cunhada e ela o segura exatamente no momento em que Eduardo aparece. Ariadne fica feliz com o retorno do marido. Eduardo critica Álvaro por estar bêbado, mas Ariadne lhe pede compreensão e diz que Álvaro tem passado por muitos problemas. Bárbara chega à cozinha e se alegra ao ver seu filho do meio. Quando percebe o estado de embriaguez de Álvaro, ela o repreende. Evita se queixa com Gustavo por querer levar a sua filha para os Estados Unidos. Ela está preocupada que isso seja perigoso. Gustavo diz ter tudo planejado. Eles atravessarão na Baixa Califórnia e Evita terá um neto americano. A mulher implora que ele não leve a sua filhinha, pois ela é apenas uma menina. Gustavo a recorda de que ela não via Gema como uma menininha quando permitiu que eles se relacionassem. Evita fica sem palavras. Daphne decide dar as aulas de inglês em casa. Ela não informa Bárbara e, quando a mulher entra no escritório, diz a todos para saírem. Bárbara é muito grosseira com os alunos e, em seguida, proíbe Daphne de dar as aulas em sua casa. Daphne retruca, dizendo que aquela casa também é sua e que, se for o caso, vai acionar o seu advogado. Bárbara diz que não a suporta e a jovem fala que sente o mesmo. Assim, as duas estão quites.
As amigas de Gema estão preocupadas, pois a garota não retorna suas mensagens e elas não têm qualquer notícia do seu paradeiro. As duas decidem então ir até a casa de Bárbara investigar o que está acontecendo. Chegando lá, Bárbara diz que Gema não trabalha mais ali e que não sabe onde ela está. As meninas estranham e dizem que não seria possível que Gema trabalhasse lá, pois é menor de idade. Numa conversa com Romena, Daphne diz que vai dar as aulas na agência e encontrar uma creche para as crianças. Romena revela que, infelizmente, os alunos não têm mais interesse em suas aulas. Daphne culpa Bárbara por ter perdido essa oportunidade. Gema descobre que Gustavo conversa com várias mulheres pelo celular. Ela o confronta e o homem gosta de vê-la com ciúmes. Gema chora e diz que só quer voltar para sua família. Gustavo diz que ele é a sua família agora e não compreende por que a garota não está satisfeita com o que tem. Afinal, ele vai dar um nome ao seu bebê e lhe pediu em casamento. Gema só quer ser deixada em paz porque ela não queria que nada disso tivesse começado. Gustavo diz que enquanto carregar o seu bebê, ela vai ficar naquela casa. A discussão continua e a garota ameaça tirar o bebê. Gustavo dá uma bofetada em Gema e diz que ela não vai a lugar algum. Álvaro quer saber, já que Eduardo está trabalhando agora, quando é que vai devolver o dinheiro que não lhe pertence. Ele ainda assinala que se Eduardo tem dinheiro para comprar um blazer tão caro, deve ter o dinheiro para a hipoteca. Eduardo diz que ele tratará desse assunto com a sua mãe. Álvaro espera que sim, porque ela tem passado um mau bocado. Calixto continua a rondar a casa da família Falcão e repassa informações à pessoa do outro lado do telefone. O jantar parece estar correndo bem para Bárbara. Gael quer incluir Daphne, mas Bárbara diz que não, afinal ela não faz parte da sua família. Clarita aparece na sala de jantar e Álvaro a convida para vir comer com eles. Bárbara diz que o único que falta é o seu amado Joaquim e que ele ficaria muito feliz por ver seus filhos todos reunidos. Para o desagrado de Bárbara, Daphne aparece e diz que essa é uma coisa em que elas podem concordar. A jovem se sente no direito de sentar à mesa porque também é uma Falcão. Álvaro propõe um brinde e Gael quer que cada um fale um pouco de Joaquim. Daphne se candidata a falar primeiro e diz que ele era como o Papai Noel, porque pouco a visitava e quando ia sempre trazia presentes. Ela não compreende porque seu pai passou tão pouco tempo em sua companhia, afinal só o viu 5 ou 6 vezes. Embora soubesse que Joaquim era seu pai, ele parecia ser apenas um bom homem que vinha visitá-la. Bárbara insinua que sua mãe era uma prostituta e que estava habituada a receber outros homens bons, e talvez Daphne seja a filha de outro bom homem. Daphne diz nunca ter pensado nisso, mas se for esse o caso, então talvez Joaquim tenha lhe dado seu sobrenome como forma de compensar a filha que ele e Bárbara perderam. Todos estranham a fala da jovem e perguntam que outra filha. Daphne diz que se refere à filha que morreu ao nascer. Bárbara fica em choque com a revelação desse segredo. Mensagem final. Há poucas certezas na vida. O amor de uma mãe, o amor dos filhos, mas a grande certeza de que ninguém pode escapar é a certeza da morte que nos mudou a vida para sempre. Me conte nos comentários de onde você está assistindo a novela Vencer o Desamor. Obrigada por ter assistido e te vejo no próximo capítulo. Fiquem todos com Deus.